Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pode ou Não Pode Cast. Aqui é um ambiente onde nós vamos falar sobre saúde, exercícios físicos, suplementação e o assunto de hoje é um assunto muito especial. A gente vai tratar a respeito de um combo que muita gente ama, mas tem muita dúvida: academia e suplementação. Como unir essas duas coisas para extrair o melhor potencial e performance? E hoje, para falar sobre esse assunto, nós trouxemos o nosso primeiro convidado. Nosso primeiro convidado é o Andrei. O Andrei é personal trainer, treinador há mais de 12 anos, especialista em musculação avançada, emagrecimento e metabolismo e criador do método EVO. Hoje ele possui uma mentoria para mulheres que não conseguem emagrecer. Ele acredita que corpo forte e mente forte andam juntos. Andrei, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, ainda mais sendo o primeiro, convidado a participar desse podcast, que eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque realmente hoje na área da musculação, da nutrição, da suplementação, existem muitas dúvidas, então tem muita informação desconecta aí pela internet, então isso que vocês estão fazendo é muito bom, tanto para quem busca performance quanto para quem busca saúde. Então acho que é sucesso. Então muito obrigado pela participação aqui, pelo convite. E obrigado por aceitar. Obrigado. Então agora eu abro para a Bruna começar aí o nosso questionário. A gente elaborou dúvidas que nós temos na nossa rotina e que chegam até a gente através de diversos amigos e alguns clientes e que eu acredito que possam ser a dúvida de outras pessoas também. Então, por favor, fica à vontade para nos ajudar. Vamos lá. Bom, nossa primeira pergunta. Você acredita que a musculação é tão poderosa não só para o corpo, mas também para a mente? Com certeza, com certeza. Na minha visão, a musculação e a mentalidade, elas andam juntas, Performance e mentalidade. Então, assim, hoje eu conheço muitas pessoas, atendo muitas pessoas que elas começam com um propósito estético, Então, elas começam ali, às vezes, a academia para melhorar esteticamente, emagrecer, ganhar massa muscular, etc. E isso acaba evoluindo para a sua mentalidade. Isso acaba evoluindo para uma mudança de comportamento, uma mudança de rotina, uma mudança de vida, na cabeça da pessoa. Porque ela acaba tendo que, para alcançar o resultado que ela quer, estético, ela acaba tendo que ter um pouco mais de disciplina, melhorar um pouquinho os hábitos, a rotina. Então isso começa a influenciar tanto na mentalidade, quanto na saúde da pessoa. Então, para mim, sim, para mim, o que gere todo o resultado, o que está por trás de todo o resultado, sempre vai ser a mentalidade, sempre vai ser a cabeça. Então, se a cabeça ela não estiver boa, o corpo, ele provavelmente ele não vai estar bem. Tem uma frase que eu gosto bastante, que ela se chama: o corpo é o palco da mente. Então, se a sua mente está muito boa, o seu corpo ele vai andar junto. Agora, se você está com a mentalidade fraca, baixa, desmotivado, então isso acaba refletindo no seu corpo. Então, para mim, o corpo é o palco da mente. Então, se você trabalhar muito bem a sua mente, você vai conseguir trabalhar muito bem o seu corpo também. E ao longo desse tempo já grande que você tem de experiência, você nota a diferença entre o grupo feminino e o grupo masculino? Para a questão da mente, do quanto a mente favorece ou prejudica o resultado que a pessoa busca com o corpo? Sim, influencia bastante. Existe uma diferença muito grande, assim, quando a mulher tem um propósito, então, quando ela realmente se dedica e ela quer alcançar um objetivo, ela tem mais chance de conquistar do que o homem. O homem, ele geralmente, então assim, eu falo isso que eu já trabalho há mais de 12 anos com musculação, com treinamento personalizado, tanto presencial quanto online. Então, quando a gente passa um protocolo, de treino, de nutrição para uma mulher, e ela realmente está decidida, ela segue 100%. Ela é muito mais fiel do que o homem. Por quê? Porque o homem ele tem aquela coisa de eu sei como que é, não, eu posso isso, eu sei fazer sozinho. Eu sei fazer sozinho, não, agora eu já sei, agora eu já aprendi, então já consigo fazer sozinho. E a mulher não, a mulher, a tendência dela é seguir muito mais à risca, os protocolos, tanto nutricional quanto de treinamento, do que o homem. Por quê? Porque ela coloca na cabeça dela, mas se eu comer um pouquinho a mais, vou engordar.
não, mas não, ele falou lá que eu não posso comer isso, então se eu comer vai me prejudicar. Autocontrole um pouquinho Autocontrole maior, um pouquinho maior. das mulheres. E no treinamento também, tanto, né, falando do treino, é a mesma coisa. Quando você passa lá, se eu passar lá 6 exercícios para uma mulher fazer, daquela forma ela vai fazer exatamente como eu prescrevi, né? E o homem não, o homem ele tem muitas vezes de ver na internet, de ver os canais maromba, né? Mulher, algumas fazem também, né? Mas a maioria, se ela tem um treinador ali que prescreveu para ela ali, ela vai com certeza seguir à risca ali o que foi prescrito. Dificilmente ela vai mudar, porque assim, a mulher ela tem um pouco mais de medo de se machucar, de se lesionar, de colocar carga, de fazer sobrecarga, de fazer coisas diferentes, né? E o homem não, o homem ele é mais largado, digamos assim, Elas né? inovam um pouco menos. Elas então. inovam um pouco menos, Apesar eu ver assim, a mulherada, elas usam mais o TikTok, né, as redes sociais do que os homens, mas os homens eles são muito mais propensos a testar coisas novas, assim, sem orientação, né? Então, eu acho que a mulher, quando ela tem o objetivo, assim, de realmente ela tem a mentalidade forte de, não, eu vou fazer, eu vou emagrecer, vou ter resultado, vou fazer isso e aquilo, quando ela se propõe, ela é mais objetiva, digamos assim. A única coisa que influencia, às vezes, né, você sabe, a mulher tem os períodos, né, hormonais ali, então que isso, às vezes, algumas conseguem controlar mais facilmente, outras acabam ali, né, nesse período, às vezes, saindo um pouquinho da rotina, mas é normal, nada assim que, se não for em excesso, vai prejudicar, né? Então, se ela tem uma rotina já bem estabelecida de alimentação, e nesse período ali, às vezes ela, né, comer um docinho a mais, comer um pouquinho a mais ali, não tem problema nenhum. Isso não vai impactar diretamente, né, ou vai impactar, assim, de forma grandiosa o físico dela. Até porque depois desses 2, 3 dias ali, que é o período mais difícil ali, ela volta para a rotina normal e o corpo ele volta ao normal. Então são fases. Mas no geral, a mentalidade da mulher para treinamento e performance, sim, ela é um pouco melhor. Eu vejo que elas são um pouco mais... Ela tem um foco maior quando ela quer. E você já conseguiu identificar quais são os principais objetivos que as mulheres trazem? Claro que por trás do emagrecimento sempre tem um objetivo. Eu sei que é o estético, eu sei que é para entrar numa roupa que ela usava 10 anos atrás, eu sei que talvez é para fazer uma cirurgia. Vou contar um caso meu próprio. Eu decidi emagrecer quando um grupo de amigas, de famílias, de pais e mães, que a gente decidiu viajar em grupo com as crianças, eu era a mais gorda do grupo. E eram pessoas que tinham físico, cara, assim, de invejar. Pessoas que treinavam, pessoas que faziam dieta. E eu falei, puxa, como que eu vou no meio dessas mulheres lindas e eu a mais gordinha não pode ser? E aí eu fiz um programa em que eu emagreci 16 quilos em 90 dias. Então esse foi o meu objetivo inicial. Claro, depois eu tive um reganho de peso bem pequeno, mas eu passei por um segundo objetivo depois também que me levou a perder mais peso. Você consegue identificar já nas mulheres, no geral, o que motiva mais elas a perder peso? Se é por uma estética ou se é por saúde, porque uma vez eu escutei uma frase que eu achei bem interessante. As pessoas, elas buscam emagrecer por 2 motivos, ou por vergonha ou por medo. Medo de talvez adquirir uma doença ou estar caminhando para uma doença. No meu caso foi por vergonha. Mas você conseguiu identificar já o que mais leva, o que mais motiva as mulheres a buscar a perda de peso? Sim, o que você falou é interessante, né? Essa questão do medo, da vergonha, sim, né? Porque são os 2 fatores que regem o ser humano, é a dor e o prazer. Então, se uma pessoa está fazendo por dor, ou uma dor, no seu caso, você tinha uma dor forte, que era sincera, a mais gordinha da turma, passar vergonha, né, que é uma dor. Então, nesse momento, essa dor de passar vergonha era muito maior do que a dor, às vezes, de ficar sem comer, de fazer alguma coisa que você já fazia. E a outra questão é o prazer. Então, muitas mulheres também, elas, pelo prazer de se sentir bem, né, de melhorar esteticamente, ou até pela questão da saúde, porque muitas pessoas também se sentem bem, né? Então, assim, a atividade física, não só a musculação, mas ela causa o bem-estar, né? Ela libera hormônios do bem-estar no organismo. E simplesmente tem pessoas que são um pouco mais visuais, né? Então, assim, elas gostam, não, eu vou lá porque... Quero usar um cropped no verão. Mas, voltando à pergunta inicial que você me pediu, sim, geralmente acontece justamente dessa maneira que você falou. Ela tem um objetivo, assim, pequeno, digamos assim, né? Para agradar outras pessoas, no caso. E aí, quando ela entra na musculação, ela começa a atividade física e ela vê que os benefícios não são só estéticos, então ela começa a buscar outras
outros objetivos, né? Que nem, poxa, se eu emagrecer, se eu tiver uma qualidade de vida melhor, eu vou poder cuidar dos meus filhos, vou ter mais disposição para ir brincar com meus filhos na pracinha, vou ter mais disposição para sair com meu marido, para fazer o jantar à noite. Então ela começa, depois desse objetivo inicial, que pode ser às vezes superficial no início, né? Que é, eu vou emagrecer porque eu tenho que entrar num vestido, porque é um casamento da fulana. Isso. Né? Eu vou emagrecer Exato. porque no final do ano tem uma formatura. Fui convidada para ser madrinha e agora? Vou, né? As pessoas todas lindas lá, como é que eu não vou entrar num vestido, né? O objetivo inicial talvez seja algo mais simplista e para agradar outros por vezes, não para se agradar, mas com o tempo eu acredito que talvez o resultado acabe trazendo benefícios em que ela começa a ver vantagem. Exatamente. Seria isso. Até porque quando o objetivo ele é muito superficial, então a pessoa ela acaba, depois daquele período, parando. Né? Então às vezes acontece a pessoa chegar lá para mim e falar assim, não, eu quero emagrecer, não, eu tenho que emagrecer tantos quilos em 3 meses. Mas por quê? Porque, sei lá, eu tenho uma viagem. Tá, mas o porquê que você quer emagrecer? É só pela viagem? E depois da viagem? A viagem vai acabar e aí o depois? Então, depois desses 3 meses, Essa vai era, acontecer? essa era inclusive uma das minhas dúvidas, assim, porque a gente vê muitas pessoas que iniciam o exercício físico, chegam a um determinado objetivo, que seja como esse que a Bruna trouxe, de repente, poxa, eu consegui perder 16 quilos, fiz a minha viagem. Mas muita gente chega no pós-viagem e retorna a hábitos anteriores, sejam eles alimentares ou seja pela não prática do exercício físico. Então, como que você vê isso? Assim, quem são as pessoas ou qual é a diferença? É uma diferença de mentalidade? É uma tomada de decisão? O que faz com que alguns continuem a caminhada e outros tenham esses picos de começa e para, depois mais um ano, não, agora eu engordei novamente, então eu preciso começar de novo, faz uma dieta e retorna. Como que você vê que essa relação, né, dessa tomada de decisão, existe um percentual maior de pessoas que dá sequência ou tem muita gente que ainda tem esse pico de vai e volta e desiste? Como é que você vê isso? A maioria tem o pico de vai e volta, né? Tem aquele efeito sanfona, a gente diz, porque ela não mudou a raiz do problema, né? Ela é como um medicamento, né? Então, se tem medicamentos que a gente trata a causa, que o medicamento trata os sintomas, né? E é a mesma coisa, ela está tratando ali, tipo assim, algo paliativo. Então, eu vou emagrecer por 3 meses para viajar e depois da viagem, agora eu vou descansar, porque ela tem um reganho de peso. Então, se a pessoa não muda a mentalidade dela, se ela não começa a trabalhar a mentalidade dela, ela tem esse reganho. E é normal, a maioria das pessoas acaba acontecendo isso, porque é difícil você se manter focado por muito tempo, né? E aí, justamente porque as pessoas elas não tratam a causa, né? Ali do emagrecimento, né? Então, assim, eu sempre gosto de usar os 3 porquês, né? Que você faz porquê 3 vezes. Eu quero emagrecer, por quê? Porque eu vou me sentir melhor. Mas por quê? Porque eu tenho uma viagem para fazer no final do ano. Mas por quê? Né? O emagrecimento o que vai acontecer? Assim, porque a viagem não é o objetivo final, né? Que nem no objetivo final seu não era tipo assim, porque eu vou viajar. Não, é porque você quer agradar alguém, ou porque você está com uma dor muito grande, ou porque você quer ter o prazer de às vezes chegar lá e tirar umas fotos legais, né? Porque isso acontece também, às vezes a pessoa fala, vou viajar para Fernando de Noronha, eu quero tirar fotos lá em Fernando de Noronha. Então assim, mas como é que eu vou tirar foto? Pô, mas eu não estou me sentindo bem. Então eu tenho uma dor muito grande, né? Que eu quero transformá-la em prazer a longo prazo. Então, a raiz do problema é sempre a mente. Né? Até a comparação, às vezes, né? Como ela fala, eu vou num grupo de pessoas e vai ter pessoa mais sarada do que eu nesse grupo, né? As pessoas vão estar melhores e como é que eu vou tirar foto junto delas? Exatamente. E acontece muito com pessoas bariátricas também, né? Então, assim, hoje no Brasil, 80% das pessoas que fazem bariátrica, elas têm reganho de peso. Tanto ou até maior do que elas tinham antes. Justamente porque elas não tratam a mentalidade antes. Elas não mudam a rotina, elas não mudam os hábitos. Então, depois que ela tem a perda de peso, né? Então, ela perde lá 30, 40 quilos. E se ela não mudar os hábitos delas, ela vai ter o reganho de peso. E como trabalhar isso, Andrei? Assim, é uma coisa, é multiprofissional, porque é multifatorial. A gente já consegue entender que está na mentalidade e que depende de diversos profissionais. Então, como você, como personal, consegue contribuir, né, com uma mulher que chegou até você e que está nesse processo de vai e volta? É algo que precisa ser feito junto a um psicólogo? O quanto o personal consegue contribuir também nesse processo de mentalidade? Como é que funciona isso? E talvez não só os profissionais que estão envolvidos,
mas a própria família, o ambiente que essa pessoa está inserida. Porque você tem um grupo, né, de profissionais altamente qualificados para te dar todo o apoio, mas você está num ambiente em que você é exceção. Às vezes você mudou a chave que quer emagrecer, mas está em uma casa que tem uma péssima alimentação, que são sedentários, talvez são fumantes. Então, são dois universos que tem que caminhar junto, né? Num casal, quando só um quer emagrecer, como que a relação entre os dois até fica difícil, porque um quer comer, o outro não quer. Então, puxar o outro para o seu mundo, né? Por vezes o excesso de convites, tem pessoas que têm uma vida social muito ativa, são convidadas para eventos, jantares, bebidas alcoólicas. Então isso realmente o meio deve influenciar muito. E como você consegue ajudar nisso? Essa frase que o ambiente influencia totalmente entra muito aqui. Existe até relatos de assim, casais que acabam brigando, porque às vezes o homem ou a mulher, né, quer fazer uma dieta, tá melhorando, tá caminhando ali pro lado, e o outro, ele não quer que a pessoa, né... Então, ele não quer mudar, não quer que a pessoa mude. E também não quer que a pessoa mude, porque ele vai ter a sensação que vai estar perdendo a pessoa, aquela relação com ela. Exatamente. E aí ele começa a sentir um abandono, né? Ele começa a se sentir abandonado, porque, poxa, eu quero hoje, né, tomar um vinho, comer um queijo ali com minha esposa, né? E minha esposa não quer porque, né, tá fazendo dieta. Então, perdi a companheira. Aí às vezes acaba, né? Eu vou pedir uma... Né, mulheres, né, acontece isso é engraçado que aconteceu já comigo, né? Eu competi fisiculturismo por 2 anos seguidos, então no início, assim, foi bem difícil, porque minha esposa, ela não é muito assídua, assim, né? Então, por vezes, às vezes ela quer pedir uma pizza e tal, né? E aí, mas assim, o que eu tive que fazer? Eu trabalhei a minha mentalidade, eu tive que trabalhar a minha cabeça, porque assim, não, você quer ter os seus prazeres, se esses são os seus prazeres, eles não necessariamente precisam ser os meus prazeres, né? Mas quando o casal ali está alinhado, é mais fácil, porque é muito difícil às vezes, né? Que nem assim, eu tenho 2 filhos, então você quer fazer uma dieta, então você chega em casa, sempre tem um bolo, sempre tem algo assim, né? Que te tira ali da dieta. Do foco, né? Ou te dá a chance de sair do seu foco, né? Aquela provocação. Te dá a oportunidade, para que isso aconteça. Então, assim, aí também a pessoa tem que trabalhar muito a sua mentalidade. Às vezes, assim, por isso que quando a gente faz, né, e trata a causa ali, a mentalidade, a pessoa tem que fazer por ela, né? Porque se ela faz pelo outro, então às vezes ela vai acabar cedendo para agradar o outro. Né? Uma tomada de decisão. Uma tomada de decisão pelo outro. E não é ser egoísta, mas é se colocar em primeiro lugar. Exatamente, não é ser egoísta, né? Tem os momentos ali que você, né, pode sair da dieta, fazer algo diferente, não tem problema nenhum, mas na maior parte do tempo você tem que se manter constante. Como tudo na vida, se você não tiver constância, não tem resultados. Então, essa questão do ambiente, ela acaba influenciando muito, né? Para quem precisa perder peso, para quem quer ganhar massa muscular. E no meu caso, eu ia participar de uma competição, então eu tinha que colocar na minha cabeça, não importa se elas vão comer pizza, vai ter doce, eu tenho que seguir a minha rotina. E que talvez eu vou fazer por si, né? Pelo que a gente está falando. Fazer por um objetivo maior. A gente tratou ali no início, poxa, talvez o que leve alguém a começar é aquela busca do agradar a algum outro. Seja algum outro um grupo de amigos, seja algum outro o seu esposo, mas quem talvez te leve a se manter seja você mesmo com a sua mentalidade. Porque a manutenção ela tem que trazer um bem-estar pessoal. Se você não se sentir bem, aquilo acaba perdendo o sentido, né? Quando você faz aquela primeira entrega, que seria a entrega do evento que eu quero ir ou da viagem que eu preciso fazer. Então, quando a gente, né, tem um objetivo maior, a gente muda de ambiente, às vezes a gente até acaba trocando algumas amizades, frequentando lugares, né, deixando de frequentar alguns lugares, porque faz parte do processo. Quando você quer evoluir e a pessoa ela está embaixo, ela vai querer te puxar para baixo, ela não vai querer que você saia, porque é muito difícil quando você vê uma pessoa tá do seu lado, do seu nível, evoluindo e você ficando para trás. Então, né, se você não tem ali umas amizades, pessoas que te apoiam, te incentivam, elas vão acabar sempre te puxando para baixo. Então, às vezes o que eu falo para as meninas é assim, quando você vai, não tem problema nenhum você sair, às vezes com suas amigas, num jantar, na casa de alguém, não precisa deixar de frequentar, mas você tem que ter na sua cabeça o quê? Que quando elas te oferecem uma taça de chopp, de vinho, um jantar, um doce, você nunca vai falar, eu não posso. Muitas vezes, quando você fala não posso, quando você não pode fazer alguma coisa, automaticamente se liga no seu cérebro uma chavinha que te causa curiosidade.
Então, privação, exatamente, né? quando você está em casa, às vezes seu marido tem que comer algo escondido, seu filho tem que comer algo escondido de você para você não despertar aquela vontade. Então isso é muito ruim, né? Tanto para a constância, para a consistência, porque aí você fica pensando, nossa, mas aquela pizza está tão boa e eu não posso comer. Para você e para quem está próximo também, Exato. porque gera, né, aquele conflito. De repente a pessoa até quer te ajudar, mas ela não quer abrir mão daquilo que ela gosta de fazer, então acaba causando incômodos de ambas as partes, né? Então a palavra sempre eu não quero. Então, assim, vamos tomar um chopp? Hoje eu não quero, não estou afim. Porque assim, quando você fala eu não posso, a pessoa fala assim, nossa, você é chato, hein? Porque agora eu tive que fazer dieta, agora não pode comer nada. Ficou preso, agora é fit. Agora quando você fala assim, vamos tomar chopp? Não, eu não quero, hoje eu não estou afim. Quem vai ficar te incomodando? Encerrou o assunto. Não, eu quero. Hoje eu estou tranquilo, Hoje eu estou bem. Quero beber. Né? Então, isso influencia bastante. Então, é aí quando a gente começa a trabalhar a mentalidade. Aí o profissional, né? Isso, o corpo aí entra, técnico concentra. muito disciplinar ali, porque aí você tem que começar a trabalhar a mentalidade da pessoa. Poxa, você está fazendo dieta, não é algo ruim. Você está fazendo atividade física, não é algo ruim. Você tem que estar fazendo para ser algo bom. Então, quando você coloca na cabeça que, nossa, isso aqui é ruim, então se você acaba não tendo uma constância. E quando você tem a oportunidade, né, de errar, você vai errar. Que é quase como um tratamento médico, né? Exatamente. Por vezes as pessoas tratam como algo que eu preciso fazer por um tempo para chegar no objetivo, é como se fosse uma medicação. Depois que ela me curar, eu posso voltar a não tomá-la. E na verdade ela é quase que um medicamento diário, né? O exercício é algo. É como uma creatina. Até eu brinquei com um amigo meu lá que perguntou sobre a creatina, né? Daí eu falei assim, cara, é igual você que é musculação, é constância. Até a creatina, tipo assim, é uso contínuo. Então assim, você não vai tomar só nos dias que você vai treinar. Você tem que tomar todos os dias. Se você quer ter o resultado que a creatina entrega, se quer ter performance que a creatina entrega, você precisa tomar constantemente. Se tomar dia sim, dia não, só o dia que você vai treinar, infelizmente você não vai ter todos os benefícios que ela pode te entregar. É o comer todos os dias, é o tomar banho Exatamente. todos os dias, é o cuidar do corpo e da mente todos os dias. E aí entra, né, até a questão da assessoria que eu estou com uma mentoria agora, que se chama Evo, que é justamente isso, né? É energia, visão e ordem. Então, assim, é você ter o alinhamento entre atividade física, né, que é um pilar, a nutrição, que é um pilar essencial também, só que aí por trás de tudo, lá na raiz, você tem que trabalhar a mentalidade, porque senão você começa nisso, né? Você perde e ganha, porque você não tem um objetivo principal, você não tem lá na sua cabeça algo que te faça tomar decisões mais fáceis. Talvez a grande tomada de decisão, né? De não, eu decidi que vou. Isso, porque assim, na neurociência, o músculo, né, que é o neurônio que toma decisões, ele é um músculo que pode ser treinado. Então, assim, quanto mais decisões difíceis você toma durante a vida, mais fácil fica tomar decisões. Então, assim, se vocês têm uma empresa, você sabe onde a sua empresa tem que chegar, então, quando acontece adversidades na empresa, é muito fácil tomar uma decisão. Não, eu vou tomar essa decisão, porque o meu objetivo é esse, essa decisão aqui, isso que aconteceu não tem propósito na empresa. Então, quando você tem algo muito claro de empreendedorismo, né, para ficar mais claro assim, então, quando acontece algo dentro da empresa, você sabe a decisão que você tem que tomar por objetivo que você quer chegar. Então, assim, quando a empresa tem propósito, assim como quando as pessoas têm propósito, é mais fácil alcançar um objetivo. Vai demorar mais tempo? Com certeza vai demorar mais tempo. Mas é algo que é sólido, né? É sólido. É você conduzir, não esperar que o outro observe. A gente olhar para esse cenário do empreendedorismo hoje, as grandes empresas hoje do mercado, elas têm um propósito muito forte, né? Então, assim, empresas que abriram só por abrir, eu gosto de fazer pão, vou abrir uma padaria. Não se mantém, né? Não tem uma razão. Exatamente, ela nunca vai conseguir atingir assim, um patamar alto, porque ela não tem um objetivo forte, ela não tem um propósito. Então, as empresas que têm propósito, elas têm assim, uma chance de se consolidar no mercado, de evoluir no mercado, né? Assim como as pessoas. Então, assim, quando você tem um propósito assim, muito forte dentro de você, e não, eu vou para a academia porque eu tenho esse propósito, eu vou fazer essa dieta porque eu tenho esse propósito, eu vou trabalhar minha disciplina, minha mentalidade, vou ler um livro porque eu tenho esse propósito. Então acho que precisa sim alinhar os três. E nisso as pessoas têm muito, por vezes, aquela visão do tudo ou nada. Então, de repente, eu estou hoje sedentária
e quero começar. Qual que é a indicação? Para quem não está fazendo nada, a indicação é já começar com tudo, com exercício todos os dias da semana? É começar gradativo e aumentar? Como é que funciona? Cheguei eu hoje para você, estou sedentária, Andrei, quero começar. Qual é a indicação inicial? Comece como você pode, de maneira que o impacto na sua rotina seja o menor possível no início, porque aí você começa a ter aderência. Então não adianta você chegar para mim hoje e falar assim, não, eu quero treinar, quero mudar meu corpo e tal, e aí você vai me contar a sua rotina, e eu sei que você não vai conseguir treinar todos os dias, e eu vou, não, você tem que treinar todos os dias. Não, de início comece como você pode. Você começa, se você pode hoje, né, tirar a sua rotina como empresário, como mãe e tal, 2 vezes na semana, comece treinando 2 vezes na semana. Se você consegue mais, ótimo, perfeito. Mas você consegue ter bons resultados treinando 3 vezes por semana, treinando 4 vezes por semana. Por isso que é bom, às vezes, ter um acompanhamento profissional também, para que você tenha um treino bem estruturado, para que você tenha ali uma rotina bem estruturada. Porque o que vai, né, na verdade, trazer os resultados são a consistência, né, o volume de treino, intensidade. Então, se você tiver com tudo isso alinhado, se você treinar 3 vezes por semana, você vai conseguir ter bons resultados. O próprio acompanhamento de execução, né? Exatamente. Por vezes do como fazer, qual é o movimento correto. A gente vê muita discussão, né, das pessoas de qual é a maneira certa de fazer cada um dos exercícios e várias opiniões profissionais. Obviamente que ao longo do tempo, se você quiser ter mais resultados, você vai precisar se dedicar um pouco mais. Aí sim, né? Você às vezes vai ter que começar a ter interferência na sua rotina, fazer mudança na sua rotina por um outro objetivo maior. Galgando um degrau por vez para conseguir chegar. O que eu vejo é assim, ó, as pessoas que querem começar com tudo de uma vez, não faz nada. Ou elas fazem por um curto período de tempo e depois elas acabam parando. Porque é desgastante. Então não adianta você que não treina hoje começar a querer treinar 5 vezes por semana e já fazer dieta, e já fazer cardio, e já não sei o quê, e já tomar o remédio da moda, porque 2 meses você vai parar. Do dia para a noite. Exatamente. Porque assim, é um choque muito grande na rotina, na realidade. Então toda mudança grande, ela faz com que o seu cérebro te sabote. Por quê? Porque quando você muda a sua rotina, ou a mudança de maneira geral, né, que nem agora, por exemplo, assim, esse dia estava frio, aí ficou calor, agora fica frio. Então, por exemplo, quando tá frio de manhã cedo, para a gente sair debaixo das cobertas, a gente dá aquela... Por quê? Porque é uma mudança de temperatura muito alta. Então, se está muito quente, você vai ter que sair muito frio. Então, é difícil, né? Exato. Então, assim, seu cérebro ele sabe que é uma mudança radical. Ele te protege. Então, assim, ele não quer que você vá, porque se você for, ele vai ter que gastar muita energia para você sair da cama e começar a sua rotina. Então, muitas pessoas começam a sabotar no inverno por conta disso. E falando de atividade física, é a mesma coisa. Então, assim, hoje você tem uma rotina sedentária. Então, não adianta você querer já começar a fazer um treino pesado, já começar a fazer dieta, porque é uma mudança muito brusca na sua rotina. E o que seu cérebro vai fazer? Ele vai te sabotar, porque vai gastar muita energia, seu cérebro vai ter que gastar muita energia para que você mude seu hábito rapidamente. E ele não quer, ele não quer, ele vai te sabotar e aí 2 meses ou até menos a pessoa vai parar. Então, a minha dica sempre é, cara, começa com atividade física, 3 vezes por semana, dias alternados, dia sim, dia não, e aí depois você vai, né, adicionando outra atividade física que você gosta, vai adicionando uma alimentação melhor, aí vai com um nutricionista, e aí sim você vai aos pouquinhos adicionando degrauzinho por degrauzinho. Até porque quando você começa na atividade física, a pessoa já tem aquela coisa na cabeça. Então, pô, hoje eu acordei cedo, fui treinar, aí eu vou tomar meu café da manhã. Então, cara, fui lá treinar já, né? Então, assim, vou comer um pouquinho melhor, né? Então, às vezes, em vez de comer um docinho ali, eu vou comer ali um pãozinho com ovo, uma fruta, tomar um whey, né? Com a minha creatina aqui, porque, assim, eu já venci, então eu já treinei, né? Então, assim, não vou estragar na dieta. Ela pensa 2 vezes, né? Ela pensa 2 vezes. Ficar o pé na jaca. Exatamente. Então, aí ela vai começar 3 vezes por semana, e aí vai melhorar a atividade física, daí automaticamente ela começa a cuidar um pouquinho mais da alimentação,
e aí aos pouquinhos ela vai adicionando. Pensando nessa linha gradativa que você vem falando, né? Porque é um pouquinho do como tirar o cérebro da zona de conforto de forma gradativa, para que você não mude todos os seus hábitos, né, alimentares, de exercícios, de suplementação ao mesmo tempo. Qual é o momento certo para alguém entrar também com alguma suplementação? Porque a gente costuma muito ver as pessoas tomarem a decisão de mudança e fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Então, eu já vou fazer a dieta, eu vou comprar todos os suplementos que eu consegui encontrar e vou fazer o exercício físico e, por vezes, acaba tocando por um tempo e desistindo daquilo. Então, existe um momento certo para quem está começando a iniciar uma suplementação? É ideal que ela inicie já junto com os primeiros exercícios que você considera adequado? Eu acho, assim, ó, na minha opinião, o que eu indico para as pessoas é a mesma coisa. Cara, se você tem, às vezes, uma condição, às vezes já iniciar com uma suplementação, e você tem um objetivo muito claro, então a gente inicia sempre pelos básicos. Então, assim, básico para mim hoje de suplementação, que é necessário para a pessoa que vai começar a atividade física e musculação. Creatina. O restante, por exemplo, assim, o whey, eu gosto do whey também, geralmente eu indico a utilização de whey, mas por quê? Não porque ele é extremamente necessário, como creatina, mas porque a gente suplementa a proteína do dia da pessoa. Então, assim, eu tenho um entendimento, os estudos mostram que para você ganhar massa muscular, emagrecer, você precisa ter ali o mínimo básico, os macronutrientes, proteína, né, carboidrato. E hoje na alimentação do brasileiro, a maior parte come muito carboidrato e pouca proteína. Então, para a pessoa conseguir atingir o mínimo de proteína, às vezes é muito difícil na alimentação sólida. Às vezes tem que comer mais ovos, mais carne, tomar mais leite, queijo, e às vezes a pessoa não vai conseguir atingir. Então não, aí, a dose suficiente, aí né? entraria o whey como coadjuvante ali para suplementar a falta de proteína. Pelo menos cumprir com a dose diária de proteína necessária. Mas hoje se a pessoa fala, não, vou começar a fazer musculação hoje, assim, qual suplemento tem que tomar? Creatina. O único que... E aí, com o tempo e ganho de performance. Exatamente. E aí, quando você começa a entrar na parte da alimentação, aí ok. Aí você vai para um whey, aí você vai para um multivitamínico, né? Se for necessário também. Aí você vai, dependendo do objetivo, para um termogênico. E aí você vai também adicionando coisas que vão potencializar os resultados. Mas basicamente, assim, para mim, se a pessoa... Eu quero qualidade de vida, quero treinar e me alimentar bem. Creatina e whey. Básico. Falando agora de treino, então. Cardio em jejum, é milagre ou mito? Cardio em jejum é mito. Mito? Mito. Na verdade, sim, o cardio, independente do horário que você fizer, ele vai ter o mesmo efeito. Tá? Então, assim, não adianta a pessoa achar que o cardio em jejum vai ser um milagre. Né? Se ela fizer o cardio em jejum, se ela fizer o cardio pós-treino, se ela fizer em horários diferentes, treina de manhã e faz o cardio à noite, o resultado vai ser o mesmo. Então, o gasto calórico, o gasto energético, ele acaba sendo o mesmo. O que acontece com o cardio jejum, muitas pessoas eles têm uma facilidade um pouco maior de se aderir ao cardio jejum, porque levantou de manhã, já faz aquela atividade, ele já faz o seu cardio e já eliminou aquele problema assim, da rotina, digamos assim, né? E existem estudos, né, que comprovam, às vezes, que o cardio jejum, ele é um pouco mais eficiente no gasto da gordura, na perda de gordura, mas não é nada significativo. Entendi. Então, assim, não existe nada assim, não, eu vou fazer cardio jejum agora porque você vai perder mais gordura. Vai dobrar um grande diferencial. Não é um diferencial tão alto assim para a pessoa que não faz cardio jejum, ela tem que agora levantar e fazer o cardio jejum. Trazer mais uma dificuldade. Isso, aí a gente entra na mudança da rotina de novo, porque, por exemplo, assim, as pessoas às vezes não gostam de acordar cedo, então por que eu vou ter que fazer a pessoa acordar de manhã para fazer um cardio jejum, que às vezes ela tem que acordar às vezes 1 hora mais cedo, meia hora mais cedo da sua rotina, vou ter que interferir na rotina dela por algo que não é um fator determinante no emagrecimento. Ela pode fazer para otimizar o tempo dela depois do treino. Treinou, já faz o cardio. Ou no horário que ela tem mais disponível. Então, assim, eu acordo de manhã e eu treino na parte da manhã. Mas eu gosto de fazer meu cardio no período da noite. Às vezes a pessoa tem às vezes uma bicicleta em casa, uma esteira em casa, e ela faz no horário que ela tem disponível na casa dela, sem problema nenhum. No fim das contas, o gasto energético vai ser o mesmo. As calorias serão as mesmas ao final de tudo. Então, funciona, mas assim, não é tão milagroso assim quanto muitas pessoas acham que é.
Entendi. E qual é o... Desculpa, Pode? Qual é o erro mais comum que você vê nas academias hoje? Aquilo que você fala, nossa, isso me pega porque eu vejo que não vai ter resultado. O que você tem de curiosidades para nos contar aí? O que eu vejo de erro mais comum é justamente as pessoas treinam sem propósito. Esse é o principal erro das pessoas. Estão lá, nem sabe por que está lá. Muita gente está na academia e às vezes ela nem sabe o que ela está fazendo lá. Então, se você perguntar o que você está treinando hoje, ela não sabe. Então, assim, por que você está aqui? Ela não sabe. Então, o erro, para mim, o erro mais comum das pessoas é treinarem sem objetivo. Então, por quê? Porque ela acaba que não tendo resultados, se frustrando com a academia, daí acha que a academia é algo ruim, né, e tudo mais. Então, para mim, a primeira coisa, a pessoa tem que saber o porquê ela está lá. Né? Assim como você, quando vai fazer algo, você sabe que você está fazendo alguma coisa. Então, você vai abrir uma empresa, você sabe o que você quer, por que você está abrindo uma empresa. Ah, você vai cortar o cabelo, você sabe como você quer o seu corte de cabelo, como você quer a cor. Então, você tem um objetivo, por que você está lá, né? E agora, muitas pessoas, eu vejo que elas vão na academia sem propósito. Elas vão na academia, às vezes, muitas para passear, para conversar, socializar. Exatamente. Assim, para saúde é bom? Ótimo, perfeito. Se a pessoa só está buscando saúde, sem problema nenhum. Mas assim, se ela tem um objetivo maior, porque muitas pessoas às vezes elas param, porque eu vou na academia, mas não vejo resultado. Mas claro que você não vê resultado, você não tem um objetivo, você não sabe o que você está fazendo lá, o porquê que você está indo lá, você não tem um propósito, você não tem um treino para você não, né? Então, obviamente, você vai se frustrar, obviamente você não vai ter resultados. Então, para mim, o erro mais comum é as pessoas treinarem sem propósito. E aí onde a gente entra naquela questão também que aí você chega lá, você vê as pessoas treinando de forma aleatória. Tem pessoas que vai lá treina, esse aparelho tá livre, eu vou treinar. Vou fazer esse treino que tá disponível. Então eu vou fazer ali, porque meu amigo tá treinando ali, eu vou treinar ali. Ou treino que mais gosta. Ou treino que mais gosta. Eu odeio treinar superior. Então, eu já vou me arrastando. Isso aí é outra coisa. Muitos homens, né, que treinam muito braço e aí a gente vê aquela perninha fina, porque o cara não gosta de treinar a perna, então só treina superiores e costas. Então esse é o principal erro, né? A pessoa treinar sem propósito. E aí entra nos vícios de treino também, né? Porque a gente tem vícios de treino, você acaba, quando você não tem um propósito, quando você não tem uma planilha de treino bem elaborada, você acaba treinando só o que você gosta. Então isso é super normal. Até a gente, sim, eu como profissional, a gente também adquire vícios de treino durante os anos, né? E aí se a gente deixar, a gente acaba, hoje um dia que você está mais tranquilo, você acaba treinando só os exercícios que você gosta. Então para nós também, hoje eu como profissional, eu estudo bastante, eu sou curioso nessa área ainda, né? E eu, geralmente, eu tenho coach, assim, né? Eu tenho consultoria também que eu pago, às vezes, para ter outros profissionais me passando treinos, às vezes me passando questão de alimentação, justamente para não ficar nessa inércia, né? Que a gente se coloca. Acostumar-se com o seu porque, assim, uma coisa é a forma como eu me vejo. Então, eu me vejo no espelho de uma maneira, às vezes quando a gente faz avaliação, quando eu vou fazer avaliação com outro profissional, né, que mais capacitado que eu, o cara vai olhar e ele tem uma visão diferente. Né? Então, mas você vai precisar melhorar isso aqui, então a gente vai adicionar esse exercício, vai tirar isso. E assim, aí você tem que fazer, né? Então, e é uma visão não enviesada, né? É uma visão mais holística, e esse é o seu trabalho que você oferece na sua consultoria, né? Exatamente, até porque assim, eu gosto de trabalhar com profissionais que às vezes trabalham com atletas, né? Então aí são pessoas que têm um feeling, uma parte visual assim, um pouco mais apurada. Então ele vai te olhar ali, ele vai falar assim, tem um pouquinho de água aqui, um pouquinho de gordura aqui, então você precisa melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso, além de ser bom para mim esteticamente, eu também vou aprendendo com essas pessoas, né? Conhecimento, né, de diversas outras pessoas. Nessa coisa mais profissional, assim, a gente falou muito dos amadores, como nós, como eu, por exemplo, aqui, né, que está começando ainda, mas você nessa linha profissional, que dica você tem para quem também está treinando, seja para uma competição, para evitar alguma lesão, que tipo de cuidado especial alguém que já está mais profissional precisa tomar? Principalmente para os homens. Faça o que o seu treinador mandou. Não queira inventar. Não queira inventar. Porque existe, sim, né, na periodização, momentos, até na fase de competição, assim, momentos em que você vai trabalhar com mais carga, porque você está com uma alimentação onde você tem uma disponibilidade energética maior, e tem momentos que, às vezes, você não necessariamente precisa reduzir a carga, mas às vezes você precisa aumentar o tempo de descanso, precisa, né, diminuir um pouquinho o volume do treino, justamente para você não se lesionar. Porque chega momentos assim, quando você está se preparando para a competição, que às vezes você
vai acabar utilizando hormônios, vai acabar utilizando suplementações que vão te dar mais força. E nessa de te dar mais força, você acaba colocando peso aumentando o volume e acaba que às vezes a musculatura não está preparada para aguentar. Então isso em pessoas que saem do amador e começam a querer... Do amador, digamos assim, a pessoa que é iniciante ali, ela quer competir, enfim, isso começa a acontecer, porque assim, aí ela vai ter uma rotina melhor, uma alimentação melhor, vai ter uso de suplementações, de hormônios, por muitas vezes, e aí ela tem mais força. Então ela acaba tendo mais força, ela tem uma recuperação melhor, se desafiando, e aí ela começa peso e acaba se lesionando. Isso é comum, tá? E não aqui é... entra a importância, então, do profissional para Aí, dar o limite. Falar, o seu exatamente, limite é esse, não exatamente. ultrapasse. Exatamente. Muitas pessoas ultrapassam e acabam se lesionando. Geralmente os homens, como você falou, são um pouquinho mais... As mulheres têm pouca lesão, os homens eles geralmente têm mais lesão, de bíceps, peitoral, porque são exercícios onde eles começam a ter mais força e aí eles começam a colocar mais carga, aumentando o volume por conta própria e acabam tendo lesão. Isso tem alguma relação com treinar com dor muscular? Hoje eu não vou treinar porque eu tô com dor muscular ainda. Ou isso não tem relação alguma com a lesão que ainda está por vir? Tem sim, porque assim, às vezes o músculo dela já está fadigado ao extremo e ela continua fazendo sobrecarga naquele músculo. Então, assim, vai chegar uma hora que ele não vai aguentar, ele vai romper. Né? Sobre a dor muscular, aí existem diferentes dores musculares, né? Então, se for uma dor muscular do treino, então, se você foi lá hoje, treinou quadríceps e está com dor no quadríceps, ok, é uma dor normal, uma dor, né, tardia, que a gente chama, ali pelo ácido lático e tudo mais, é uma dor normal. Agora, se essa dor está te impedindo de fazer algo, aí você já tem que ligar o alerta. Então, às vezes, ficar um dia mais de recuperação, né, para recuperar um pouquinho melhor a musculatura. Às vezes, revisar a alimentação também. Então, às vezes, a sua alimentação não está sendo suficiente, então você não tem substrato suficiente para ter um reparo do dano, né, para recuperar na musculatura, para melhorar isso. Então, assim, se for só aquela dorzinha, hoje eu fui lá, treinei peitoral, então amanhã eu tô com o peitoral doendo, então o que você vai fazer, né? O que geralmente nós como profissionais fazemos? A gente faz uma distribuição dos músculos justamente para que isso não aconteça. Então, assim, hoje eu tô com dor no peitoral, não tem problema nenhum ir lá na academia e treinar a parte da dorsal. Hoje você está com dor no quadríceps, não tem problema nenhum, você vai lá hoje na academia e treina glúteos, ou parte superior, né? Não tem problema nenhum, mas desde que essa dor ela não te impeça de fazer outras coisas. Então, assim, eu vejo muitas pessoas às vezes às vezes vão treinar, principalmente em membros inferiores, às vezes fazer um agachamento, um leg, um hack machine, e depois no outro dia tá com dor na lombar. Então ela acaba falando assim, acho que eu machuquei a lombar, tô com dor. Mas aí você tem que saber analisar, porque, por exemplo, quando você vai fazer um agachamento, você acaba utilizando a região da lombar ali, né, para fazer a estabilização do movimento, assim como o leg press, o hack machine. Então, essa parte que a gente chama, né, aqui do core, então que envolve ali a região abdominal, oblíquos, região lombar, a gente utiliza muito durante a musculação, principalmente quando a gente começa a evoluir cargas. Então, às vezes é normal, depois de um treino inferiores, principalmente, ou um treino de dorsal, você sentir uma dorzinha na lombar. Não é necessariamente uma lesão, mas acaba sendo um alerta, talvez, para alguém mais leigo que não saiba exatamente qual foi a musculatura trabalhada. Aí é o que eu falo, né? Quando eu pergunto pra mim, eu falo assim, mas tá te impedindo de fazer alguma coisa? Não, mas tá o dia inteiro queimando. Normal. Por quê? Porque você ativou de alguma maneira, maneira, e a musculatura tá fraca. Então, assim, indiretamente ela está ativada, mas como você não faz um trabalho específico, ou geralmente as pessoas ficam muito tempo sentadas, trabalham muito com computador, né, que tem a lombar um pouco mais enfraquecida, então é normal que ela vai sentir um pouquinho de dor. E aí... existe nisso alguma perda de resultado? Por exemplo, eu já ouvi falar muito, né, que as pessoas sentem a dor, acabam tomando um anti-inflamatório ou alguma medicação. Quanto isso traz perda de resultado ou não, né, em função de... pela dor, de repente a automedicação feita em casa, que muitas vezes acontece, interferir nesse resultado final. É assim, se você está com muita dor hoje, se tomar de maneira isolada um anti-inflamatório, um relaxante muscular naquele dia, não vai ter um impacto direto nos seus resultados. Mas acontece, muitas pessoas elas acabam tomando quase que todos os dias. Quase que trazendo isso, trazendo medicação como uma suplementação. Ela não pode sentir uma dorzinha que daí ela já vai para um Dorflex, para um Torcilax, enfim, para uma nimesulida, porque ela está sentindo dor, ela não quer sentir dor. Então, assim, se ela toma medicamentos continuamente, vai interferir sim no resultado, né?
Mas se é algo esporádico, não, hoje eu tô com muita dor, então tô com dor na nuca, tô com uma tensão e tal, vou tomar para me ajudar a dormir. Ok, sem problema nenhum, não vai ter um impacto direto assim nos seus resultados. Tá? Diferente de quando isso se torna. Isso tem que ser exceção, né? E não pode ser a regra, tem que ser a exceção. Né? Por exemplo, às vezes a pessoa sente. Esse dia eu tinha um cliente meu de consultoria online que ele estava nessa, né? Ele joga vôlei, se não me engano, e em algum momento ele estava com dor na região lombar, ali próximo do cóccix e tal. E isso estava impactando ele, tipo assim, cara, tá muito dor, não sei o que, tal. Daí eu falei assim, não, então faz o seguinte, vai na farmácia, compra um anti-inflamatório, toma 3 dias, né? Se você vê que melhorou, é uma dor muscular, inflamação muscular, e aí ela vai passar. Agora, se você vai tomar 3 dias e isso não melhorar, daí vai para o médico e veja que pode ser algo um pouco mais sério. Não, mas eu não vou tomar porque vai não vou conseguir treinar. Perder meu resultado. Eu falei, cara, só que você tem que colocar na balança. Por quê? Porque às vezes você não vai tomar e você vai ficar com essa dor, aí você vai chegar na academia, e foi o que ele relatou, né? Que ele estava na academia e não estava conseguindo treinar direito. Eu falei assim, então às vezes vale muito mais você parar por 5 dias, fazer essa intervenção de medicamentos, recuperar, ok, e depois você volta com a sua rotina normal, treinando bem, se alimentando bem, do que você ficar. Porque daí você não vai ficar uma semana treinando mal. Um pouquinho da luz vermelha, né? Exato. Qual alerta que o corpo está te dando. Aí você vai ficar 2 semanas, 3 semanas, 1 mês treinando mal por conta dessa dor, que você podia ter resolvido ali rapidamente. E aí, ok, você tomou 3 dias, você viu que não melhorou a dor, aí vai pro médico, aí pode ser algo mais sério. E daí foi o que ele fez, ele ficou, então beleza, vou tomar esse final de semana, aproveitar o final de semana, ficar em casa, e aí melhorou e vida que segue. Isso aí é respeitar o próprio corpo, entender os sinais e tomar as ações. O corpo ele vai te dar sinais, né? Você tem que saber interpretar. E tem momentos que, assim, tem dias que às vezes você vai estar muito cansado, que às vezes não vale a pena realmente você treinar. Porque... Conhecer seus limites. Exatamente, porque você não vai fazer um treino bom, você não vai ter uma recuperação muscular boa, então às vezes vale muito mais você descansar do que você treinar. Inclusive, quando a gente fala de alta performance de atletas de alto nível, acredito que 90% dos atletas não treinam todos os dias. Tem atletas que geralmente eles fazem treino 3x1, que a gente chama, 4x1, que é o que? Eles treinam 3 dias seguidos, com alto volume, uma intensidade muito alta, e aí descansam um dia. Treinam 3 dias, descansam um. Porque o descanso ele é sim muito importante, né, pro ganho geral. E se falando em mulheres, pode ser que ela chegue na academia num dia que ela não está bem, que ela está numa TPM, ela vai chegar lá e vai chorar. Não quero treinar. Então, quanto isso vai ser, a obrigação, eu preciso treinar, mas eu não estou bem psicologicamente para isso. Né? Então, também entender que não é só as dores físicas, que é importante você avaliar no momento do seu treino, mas o como emocionalmente bem você está para aquilo. Se você está num dia que você acha que você está um pouco mais fraca por conta das condições hormonais que acontece, que é normal, faz um cardio, ou vai lá na academia, treina de boa, sem exigir muito do seu corpo, assim, porque você não vai ter um ganho, né? Então, assim, aquele dia em específico não vai impactar diretamente nos seus resultados. O que vai impactar é a sua constância a longo prazo. Qual é o impacto da hidratação? Né? Eu acho que é uma coisa que as pessoas subestimam um pouco, a importância do beber água. No resultado de academia, qual a importância disso? Muito importante a hidratação e justamente muitas pessoas negligenciam a importância da hidratação, né? Porque assim, 60%, em torno de 60% do corpo ele é formado de água. Então, a gente precisa tomar água, né? Para tudo, não só para o resultado estético, mas assim, para a saúde no geral, né? A gente sabe que é muito importante para mulher, às vezes quer ter a pele bonita, mas não toma água, né? Quer ter os cabelos bonitos, mas não toma água. Quer ter uma musculatura aparente, mas não toma água, né? Quer que o intestino, o organismo funciona, mas não toma água. Quer dormir bem, mas não toma água. Então, assim, a água ela impacta diretamente. Tanto que, né, na musculação, quando você toma água, quando você tem uma boa hidratação, então é o momento ali que você tem um volume muscular maior. Então, quando a gente está fazendo uma preparação, por exemplo, fisiculturismo, que a gente entra na fase de desidratação, que a gente chama, então você sente que, apesar de você ter o músculo, ele tá, a gente chama ele de flat, né? Então, se você fica flat,
a gente chama, porque ele tá sem água, ele tá desidratado, né? Então, assim, ele não tem uma densidade muscular muito grande. Então, a água, sim, ela é muito importante mesmo, tanto para os ganhos estéticos quanto de saúde. E no universo dos suplementos, tem algum suplemento que você considera que ele é superestimado? As pessoas usam achando que vai e não é tudo aquilo. E algum que seja subestimado? Sim, Que as pessoas poderiam dar mais atenção porque ele é bom, vai funcionar. sim. Subestimado. Tem dois, assim, que eles são subestimados, mas de formas diferentes. Que para mim, assim, as pessoas subestimam muito o poder do termogênico, que apesar do termogênico ele funciona, a cafeína ela funciona, ela é o principal termogênico que existe, digamos assim, no Brasil hoje, né? Que tem estudo, comprovação científica, a cafeína ela funciona, só que as pessoas elas subestimam por quê? Porque aí elas colocam muita fé no termogênico. Não, eu tô tomando um termogênico, então eu posso comer um pouquinho a mais. Entendeu? Então, assim, elas querem equilibrar a balança, porque, não, agora eu tô tomando termogênico, eu vou emagrecer, não preciso fazer mais dieta, não preciso fazer o cardio que nem eu fazia, porque agora eu tô tomando termogênico. Então, as pessoas subestimam o poder, não que ele não funcione, mas ele é muito bom, mas a pessoa tem que ter a sua rotina, tudo aquela coisa. Né? E pra mim, o top, assim, de subestimado é o colágeno hidrolisado. Colágeno hidrolisado as pessoas subestimam demais. Superestimam demais, né? Superestimam. Superestimam demais. Para mim, o colágeno hidrolisado. ele é uma fonte de proteína. Né? Eu E posso tomar um whey, é o que é. E ponto final. Não tem, final. Quimicamente falando, não tem como você falar, não, esse colágeno vai atuar na sua celulite. Ele não tem assim, um GPS que vai lá. Não, vai chegar lá no joelho, é lá que ele vai estar alocado. Isso, né? Você vai tomar lá, agora ele vai ali recuperar a sua articulação, a sua cartilagem. Ou você vai tomar o colágeno e agora a sua pele vai começar a ficar bonita. Eu acho que ele é excelente, mas com a consciência que ele é uma fonte proteica, assim como o whey é, o ovo também é, a carne também é. Então você pode usar ele como mais um, né, produto para cansei de... coadjuvante. Coadjuvante. Mas não que ele vai tratar, né? Porque assim, se vende a ideia do colágeno de como firmador de pele, como elimina celulite e tudo mais, né? E muita gente toma com essa crença de que, não, aqui eu vou começar a tomar colágeno que vai resolver. Não, não vai. Então, ele é uma fonte que nem você falou, ele é só a proteína que vai degradar no organismo. No milagre, né? As pessoas buscam tem muito fé, assim, é aquele milagre. Por tudo que a gente conversou até agora, a gente consegue ver que tudo é multifatorial. É a mentalidade, é o exercício, é a hidratação, é a alimentação e uma boa suplementação. Então, na verdade, não vai existir, né, o único suplemento milagroso que vá solucionar todo um quesito complexo que é a saúde. Então, para mim, superestimados são esses dois, o poder do termogênico, apesar de funcionar, e os resultados, digamos assim, do colágeno que as pessoas esperam do colágeno, né? E subestimado é a creatina, o mais subestimado que tem é a creatina, porque muitas pessoas negligenciam a tomar creatina, muitas pessoas esquecem de tomar, então assim, elas subestimam o resultado, que vai muito além da musculação, da performance, né? Que a creatina hoje a gente sabe que é utilizada para vários outros tratamentos, Alzheimer, Parkinson, enfim, para saúde mental, ossos e tudo mais, até crianças, né? Algumas crianças são utilizado creatina para melhorar a performance cognitiva, para melhorar a composição corporal, né? Até estava estudando esses dias sobre isso, a creatina em criança, né? Então, na fase de crescimento, ela vai ajudar na composição corporal da criança crescer mais forte, crescer melhor condicionada, com mais massa muscular, com menos gordura. Então, ela vai interferir, sim, nesse quesito de saúde, né? É bastante no geral. Estudado, né? Bastante eu acho que é um dos suplementos, eu acredito que o que mais tem bibliografias para a gente buscar até hoje tem muitos estudos, né? Até esse dia a gente teve uma palestra sobre autismo, né? E já foi estudar a creatina em crianças autistas, né? E no geral, assim, no modo geral, ela não tem assim eficácia, mas em alguns casos específicos onde o autismo ele acaba atingindo também a parte da saúde mental, ela ajuda sim, né? Por ela ter essa questão de melhora na cognição, então ela teve sim melhora assim
coadjuvantemente, obviamente, né? Mas em crianças autistas também. E a creatina deve ser usada diariamente, né? Exatamente. Então pense que você vai estar colocando na sua rotina um produto de uso diário, então valorize um produto de boa qualidade, né? Pense que aquilo tem que te trazer um benefício, né? E não um risco de talvez estar ingerindo um produto que talvez vai te trazer um malefício, uma desvantagem. Então, se for investir para algo que todos os dias você tem que consumir, que seja um produto de qualidade que você confie. Até porque senão você vai estar consumindo nada, né? Achando, né? Infelizmente, a gente sabe que o mercado da suplementação hoje, muitas empresas visam só lucro, né? Então acabam que entregam produtos ruins. E tem muita falsificação. Não é nem só a questão da fábrica, né? Talvez misturar alguma coisa no meio da creatina, a gente sabe que tem formulações com creatina que não é a creatina pura. Fora tudo isso, ainda tem o mundo, né, obscuro aí das falsificações. Então você encontra muitos produtos sendo vendidos na internet por metade do preço. Cuidado, não existe milagre. Nem sempre tem a ver com a fábrica que os fez, né? Não. Muitas vezes é toda uma cadeia, né? A gente está em um país complexo. É aquela coisa, né? Se o preço é muito barato, então você vai desconfia da entrega, porque não é tudo na vida, né? A gente sabe que não tem um preço. O barato muitas vezes sai caro, né? E a creatina, assim, ela é usada a longo prazo, cara, ela traz muitos benefícios, né? E também eu sou a favor de sempre quando a gente vai investir, não só em creatina, mas qualquer coisa, qualquer suplementação, que você traga ali para você um suplemento que você sinta segurança, até porque assim, a gente está colocando para dentro de você, né? Então, para você ter às vezes depois ali uma complicação intestinal, enfim. Ou às vezes você está gastando seu dinheiro à toa, porque não vai te trazer resultado. Então, às vezes, né, você vai pagar barato em algo, mas tipo, você não vai ter resultado. Então, tipo assim, se você não tomar, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, você acaba gastando dinheiro ali à toa, né? Então, até o produto de vocês, que é a goma lá, eu acho que é super interessante, justamente por conta disso, né, da aderência. Às vezes a pessoa, pô, eu esqueci, não, mas eu tenho a gominha aqui, pá, já come a gominha ali, já consegue consumir facilidade, o sabor, né, porque às vezes assim, a galera, principalmente as mulheres, né, tem dificuldade de tomar, porque é ruim, tem gostinho de areia, né, fica aquela coisinha na boca. Então, pô, você tem a gominha em casa ali, ou no seu trabalho, vai na bolsa difícil esquecer, vai ser difícil esquecer, porque dá aquela vontade de comer doce, acho que eu vou comer uma gominha. E a constância do uso é importante, né? Porque você tem que manter aquela concentração de creatina para que ela tenha, a função. Então, a dificuldade, tem algumas pessoas que têm a dificuldade do uso do pó, e não é todo mundo, tem gente que toma com facilidade, mistura, faz um shake, mas acabam não tomando todos os dias. Então, você vai quebrando aquela concentração e não consegue extrair o melhor resultado, né? Então, a importância também de tudo que é uso contínuo, que seja realmente utilizado todos os dias na dose que for indicada. Né? Mas aí entra a questão da qualidade também, porque muitas pessoas não tomam o pó, ou não gostam de tomar o pó, porque tem pó que realmente é muito ruim, tem pó que não dissolve. Então, assim, geralmente eu tomo junto com o shake de whey, ou às vezes com iogurte, né? Eu dificilmente tomo puro, eu gosto de misturar também. Mas, cara, já misturei creatina que você bate no whey, ela não dissolve, ela fica umas pedrinhas, e aí você toma assim, ela fica na boca, realmente realmente ela fica na boca ali, né? Então, aí às vezes as pessoas já acham que toda creatina acho que vai ser ruim, não tomam, né? Então, não, assim, se você pegar uma creatina de qualidade mesmo, ela dissolve, ela, tipo assim, não fica... Você consegue dispersar ela muito bem, né? Melhor, né? Ela não solubiliza completamente, mas ela dispersa melhor. Você vai sentir ela na boca, né? Ainda assim, eu tomo whey, então às vezes eu misturo lá com leite, whey, e misturo ela lá, eu nem sinto gosto, nem sinto gosto, porque ela solubiliza mais facilmente, não tem gosto, não tem cheiro, enfim. É a adaptação de cada um. Mas aí você precisa ter um produto de qualidade, né? Você pegar qualquer produto ali, não vai realmente... acompanhar e levar. Realmente vai ficar, realmente é ruim de tomar. Eu já tomei suplemento ruim já, hein? Meu Deus do céu. Quando a gente é novo, já tomei, né? Quando a gente é novo, a gente compra lá, mas nossa, já tomei coisa ruim já que dá assim... Duvidosa, dá dor de barriga e tudo mais. Melhor nem saber o que foi. Não vou nem comentar para não ser processado, né? Legal, então vamos passar para o quadro Pode ou Não Pode. O Andrei vai responder algumas perguntas, respondendo se pode, se não pode ou se depende.
Então vamos lá, começando. Tomar creatina sem treinar. Pode e deve, como a gente já comentou, benefício não só para a parte da musculação, mas cognitiva, óssea, saúde, bem-estar. Então pode sim. Tomar pré-treino todos os dias. Poder pode, mas não indico. Eu acho que o pré-treino ele tem que estar disponível para você quando você realmente precisa. Hoje em dia eu vejo que muitas pessoas acabam sendo viciadas em pré-treino, né? Digamos assim, viciado é uma palavra muito forte, né? Mas assim, as pessoas não treinam sem pré-treino. Aí chega na academia, não preciso de um pré-treino, preciso de um pré-treino. E não, o pré-treino ele tem sim a eficiência dele, mas você tem que saber dosar. Então, hoje, por exemplo, assim, eu utilizo pré-treino, mas nos dias que eu sinto necessidade de tomar pré-treino, porque nem todos os dias a gente está motivado para treinar, nem todos os dias você está bem para treinar, e aí nesses dias sim, que você está mais cansado, né, que tem um dia talvez uma rotina um pouco mais cansativa, aí sim o pré-treino ele vai te dar muito suporte. Agora no dia que você acorda bem, que você está bem, está descansado, né, comeu bem, se alimentou bem, não tem o porquê você tomar pré-treino. Legal. Treinar só com o peso do corpo e obter resultados. Depende do resultado que a pessoa está buscando. Se a gente falar de ganho de massa muscular, por exemplo, não terá resultados, porque o ganho de massa muscular ele necessariamente depende, né, de uma sobrecarga. Então, quando você trabalha com o peso do corpo, você não tem sobrecarga, né? Então, se o objetivo for saúde, bem-estar, melhora cardiovascular, até um emagrecimento, né? Emagrecimento não, a perda de peso, porque aí você acaba perdendo peso geral, aí sim pode. Fazer só aeróbico e esperar ganhar massa muscular. Não pode. Não pode, porque o aeróbico, apesar de ele ser muito bom, ser uma ferramenta assim, essencial para o emagrecimento, para a qualidade de vida, bem-estar, para o cardiorrespiratório, só o cardio ele não vai te trazer o resultado que você busca, não. Dessa maneira, não. Tomar banho gelado para recuperar o músculo. Pode. Vai trazer resultado? Não. Então, assim, o banho gelado, existe um estudo, até esses dias eu li um estudo sobre o banho gelado e o gasto da gordura marrom do organismo, e é como a gente falou do aeróbico de jejum, né? Assim, não tem nenhum resultado significativo. Então, para recuperação muscular, eu prefiro muito mais uma boa alimentação, uma boa noite de sono do que um banho gelado. Então, se a pessoa gosta, pode, mas que vai impactar diretamente? Não. Melhor se alimentar bem e dormir bem. Legal. Substituir almoço por shake. Não pode. Almoço, na verdade, assim, toda refeição sólida, ela é muito mais eficaz e nutritiva do que uma refeição líquida. Então, o shake de whey, ou enfim, qualquer shake que seja, ele entra com uma suplementação, né? O próprio nome já diz, é um suplemento alimentar e não é um alimento em si. Então, não pode trocar uma refeição, né, tão importante que nem quanto o almoço, o café da manhã, só por apenas shake. Então, a não ser que esteja na correria do dia a dia, para suprir uma necessidade, para suplementar a sua alimentação, ok, mas substituir, não é indicado. Dormir pouco e ter resultados ainda na academia. Pode, mas por pouco tempo. Então, assim, se você não dorme bem por muito tempo, você vai acabar prejudicando os resultados, né? Então, o sono, a importância do sono, como reparador muscular, ela é muito importante. Ela é um fator determinante, sim. Então, se às vezes por algum motivo, por poucos dias você teve que dormir pouco, e você vai sim continuar tendo resultado, não vai impactar assim de forma tão direta, né? Mas se isso for contínuo, se você não dorme bem nem um dia, aí sim você não vai conseguir ter o resultado que você deseja. Aí precisa investigar isso aí também, que pode ser outras questões, né? E misturar pré-treino com café. Pode, mas não é necessário, porque todos os pré-treinos, pelo menos que eu conheço no Brasil, pelo menos a maioria, né? Hoje já existem pré-treinos sem cafeína, mas a maioria já tem cafeína, né? Então, você misturar o pré-treino com café, eu não vejo necessidade. Eu acho aí só, né, encher linguiça. Então, ou toma pré-treino ou toma café. Quer tomar os dois? Pode tomar. Mas vai ter mais resultados?
Não necessariamente, porque às vezes você vai até ultrapassar a dose diária de cafeína e isso pode te prejudicar, em vez de, né, melhorar a sua performance, pode até acabar te prejudicando. O mesmo se aplica para pré-treino com energético? Isso é pior que energético. A gente vê muito por aí, né? Gente que mistura os dois, inclusive. Na verdade, sim, se você quer potencializar o resultado do seu pré-treino, toma uma dose maior. Não tem o porquê eu misturar um pré-treino com energético. Né? Porque assim, o energético, ele basicamente é taurina, alguns hoje tem cafeína, betalanina. A betalanina tem mais pré-treino, mas taurina, tirosina, então, inositol, então são coisas que também já tem no pré-treino. A maioria dos pré-treinos já tem esses componentes. Então, se você quer potencializar, toma uma dose um pouquinho maior de pré-treino, tudo bem. Mas se você quer potencializar bem os seus treinos, se alimente bem e durma bem. Isso é bem melhor. Perfeito. E aí, quantas você acertou ou já estava fazendo alguma coisa errada? Andrei, a gente quer agradecer muito a sua participação. É muito importante a visão que você tem, né, de um profissional para com o aluno, da importância da atividade física em conjunto, com todo o apoio, né, psicológico que ele precisa, dando um direcionamento, encaminhando, entendendo a pessoa como um organismo único e não somente músculo separado de mente, separado de suplemento alimentar. Então, muito obrigado por participar, por aceitar esse convite. E quem quiser encontrar você nas redes sociais, como que... Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, então, o principal canal é o Instagram, então, AB Treinador. Isso que você falou é muito importante, sobre ter direcionamento de várias áreas, né? Então, hoje eu tenho uma mentoria para mulheres, que se chama Mentoria Evo, que justamente a gente busca trazer essa equipe multidisciplinar para trabalhar em conjunto. O que acontece muitas vezes hoje é que, às vezes, o treinador não se alinha com a nutricionista, que não se alinha com a terapia, então cada um acaba falando uma coisa diferente, um quer que a pessoa ganhe massa muscular, outro quer que a pessoa acha que não precisa, então várias coisas assim vão destoando ali e a pessoa ela acaba ficando confusa. E agora meu nutricionista falou isso, mas meu treinador que eu faço isso, a terapeuta falou para mim fazer o que eu quiser. Então, aí fica uma coisa meio confusa. Então, justamente a nossa mentoria é justamente para alinhar esses três pilares, né? Uma equipe multidisciplinar que tem o mesmo propósito, trabalhando juntos, né? Num propósito que é fazer emagrecimento ali de pessoas, principalmente que já tentaram emagrecer e não conseguiram, ou que já conseguiram e tem muito reganho de peso, e investigar a causa, né? Como a gente comentou aqui no podcast, que às vezes não é só o treino e a dieta, então às vezes tem algo muito maior que influencia ali, tanto o emagrecimento quanto a performance. A gente busca entender isso na pessoa, e aí entendendo isso a gente traz esse potencial que ela tem para dentro do emagrecimento. Então é isso aí que a gente vai trabalhar na mentoria Evo. E se eu puder deixar uma dica extra para as pessoas que querem treinar, não dependam só de motivação para treinar, porque a motivação é muito superficial. Por quê? Motivação, o próprio nome já diz, é um motivo para ter uma ação. Então, o que você precisa é ter um motivo. Então, como a gente comentou hoje aqui, é ter um propósito maior, ter um objetivo claro, e quando você tem esse motivo, aí você tem uma ação. Porque a motivação, todo dia se acordar motivado, você não vai. Ninguém consegue, né? Ninguém consegue. Nem mesmo os profissionais. Nem mesmo os profissionais, e não só, né, falando sobre treinamento, mas para trabalhar, para estudar. Então, assim, nem todos os dias você está motivado. Então, não dependa da motivação. Tem um motivo para, sim, aí ter uma ação. E agradecimento, então, pela sua presença, por ter aceito o nosso convite para o nosso primeiro pódio no podcast. Nós gostaríamos de te entregar uma lembrancinha da Ziv. Muito obrigado. Espero que você possa aproveitar. E obrigado por ter contribuído tanto com o seu conhecimento. Como eu já conheço, então eu sei que tem qualidade, posso tomar tranquilamente, sem ficar com gosto de areia na boca. Então, galera, quem quiser também, compre Ziv, que faz toda a diferença aí para vocês terem os melhores resultados com os melhores suplementos. Obrigado, meninas. Obrigada, Quem Andrei. quiser saber mais, né, sobre a mentoria Evo, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, pode procurar no Instagram lá. Se quiser, pode me chamar lá e a gente conversa, troca uma ideia e eu explico um pouquinho melhor para vocês do que se trata, né, e como a gente vai poder te ajudar.
É isso Obrigada, aí. Andrei. Obrigada. Obrigado, meninas. E se você curtiu esse episódio, compartilhe com alguém que está precisando daquele empurrãozinho para cuidar do corpo e da mente. E é claro, siga-nos nas nossas redes sociais e acompanhem os próximos episódios do Pode ou Não Podcast com mais profissionais que nós traremos aqui para desmistificar o que pode e o que não pode ser feito em relação à sua saúde.